Nós seguiremos, então, com o painel número 10, com o tema OGMOS, Iniciativas e Programas para Atendimento da Modernidade Portuária e Competitividade do Trabalho Portuário Avulso e Vinculado. Então, as palestras, ou a palestra que será apresentada e as discussões se darão em torno desse tema. O propósito aqui é debater os desafios, também as propostas para a gestão do trabalho portuário avulso frente às necessidades do setor no desenvolvimento e também na revisão do marco legal portuário. Certamente esse assunto interessa a muitos aqui hoje. Gostaria de convidar para que venha ao palco, a fim de coordenar as atividades deste painel, por favor, o senhor João Poggi, por gentileza. João Poggi, diretor-presidente do OGMO SUAP e coordenador do Comitê Técnico Permanente dos OGMOS da FENOP. Seja bem-vindo, João Poggi, para a coordenação dos trabalhos. Gostaríamos de convidar, então, para atuar como expositor neste painel. Por favor, venha ao palco o senhor Evandro Pause, por favor. Evandro Pause, diretor executivo do OGMO Santos e coordenador do Comitê Técnico Permanente de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da FENOP. Seja bem-vindo, Evandro. E agora vamos convidar os debatedores deste painel, iniciando com o senhor Claudomiro Machado. Claudomiro Machado, por gentileza, queira vir ao palco. Vice-presidente da Federação Nacional dos Portuários, FNP, e presidente do Sintraporte, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Bem-vindo, senhor Claudomiro Machado. Vamos convidar também agora a debatedora, a senhora Xana Carolina Bertol. Por favor, queira também vir ao palco. Xana Carolina Bertol, diretora executiva do OGMO Paranaguá e coordenadora adjunta do Comitê Técnico Permanente dos OGMOS da FENOP. Seja bem-vinda. E, finalmente, convidar para que venha ao palco o senhor Wagner Luiz Feu Carvalho. Por favor, Wagner, queira também vir ao palco. O Wagner, gerente executivo do OGMO Espírito Santo. Bem-vindo, Wagner. Senhores, sejam bem-vindos ao palco. Este que é o 10º painel. Temos mais um painel ainda para essa tarde de trabalho. Se você está contando, vamos seguindo. João Poggi, para a condução dos trabalhos, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro fazer um agradecimento especial ao nosso presidente Sérgio Aquino por estar mais um ano aqui e, como ele mesmo diz, com a régua cada vez mais alta. Temos aqui um compromisso forte com o nosso tema em desenvolver, juntos aqui com essas feras, mas antes de citá-los, falar da CRIS, que a gente respira a FENOP através da CRIS, da FAGAR, da Lohane, da Maria Clara, que desenvolvem um trabalho excepcional desse grupo, e fazer parte desse time é um orgulho muito grande. Eu agradeço de coração. Estamos aqui para debater sobre um futuro ainda muito incerto para nós. As questões tributárias que nos afetam, o PL 733, e diante desse cenário ainda muito indefinido, a gente traz aqui o nosso comprometimento. Os órgãos se profissionalizaram, nós temos hoje método, nós temos hoje um grupo coeso no Brasil todo, trocamos experiências, trocamos ideias para enfrentar esse problema de competitividade, como é que a gente consegue ser competitivo dentro de porto público para com as operações de TUPs e terminais privados pelo Brasil afora. Para tanto, temos aqui na nossa bancada só peso pesado. Meu querido amigo Evandro, gestor do OGMO de Santos, o Miro, representando o Sintraporte, perdão. A nossa querida Xana aqui, comigo, divide a coordenação do Comitê de OGMOS da FENOP, e o nosso querido amigo Wagner, do Espírito Santo, já com uma longa história, né, Wagner? No OGMO do Espírito Santo. Conheci o OGMO do Espírito Santo ainda numa situação diferente, né? Onde se pregava um mundinho diferente, que não é a realidade que a gente vê hoje.
e parabéns pela forma como você conduz o órgão do Espírito Santo. Feito essa introdução, eu peço ao Evandro que assuma agora a palavra. Bom, obrigado, João. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer à FENOP, na pessoa do Sérgio Aquino e da Cris, pelo convite e parabenizar pela realização de todos esses eventos, que a cada ano ficam realmente com a régua mais alta e são cada vez mais profícuos, né, em debater os assuntos de interesse dos portos e, no nosso caso, também do trabalho portuário. Cumprimentar em nome da doutora Xana aqui, todas as mulheres presentes, os meus colegas Wagner e Miro parceiro lá em Santos, né? A gente discorda, concorda, mas, enfim, a gente luta junto pelo bem do trabalho portuário. E bastante feliz de tê-lo aqui conosco, Miro. Obrigado da sua presença. Desafios dos portos, face ao PL 733, a gente pode ficar aqui 2 ou 3 dias, então eu vou focar em 2 ou 3 temas rápidos para comentar. Basicamente sobre qualificação, oxigenação do sistema e mitigação da judicialização, que é algo que nos deixa, às vezes, sem dormir. Em relação à qualificação, pessoal, acho que o PL ele traz bastante avanço. Ainda que ele não seja o que se entende como ideal, face hoje os recursos são levados para a Marinha e retornam com pequeno valor aos órgãos, de forma que os órgãos, para garantir o treinamento dos trabalhadores, precisam complementar verbas, nós temos um avanço no PL, que é o direcionamento das verbas para o sistema Senat, né? E eu acho que aqui, o que eu gostaria de colocar é como que a gente vai avançar realmente na qualificação. Hoje nós temos grandes desafios, não só de recursos, que talvez com isso a gente consiga direcionar, vai para a iniciativa privada, né, vai para um sistema S que vai cuidar desses recursos, mas como garantir a qualificação? Nós temos dificuldades em treinar determinadas atividades. Treinar operadores de bordo, por exemplo. No passado, se treinava operador de bordo indo sem ser motivado para ir a bordo. Hoje, a pessoa não consegue ir, ou você não consegue um navio, né? Então, a gente esteve, 2 anos atrás, na primeira visita internacional técnica, né, da FENOP. Um dos locais que a gente visitou foi Portos da Bélgica, foi Antuérpia. E lá nós vimos um centro de excelência de treinamento. E aquele modelo me marcou muito, porque ele atende, obviamente, a questão, a proporcionalidade do país é indiscutível que é muito menor que o nosso, mas aquele centro de treinamento atende os outros portos. Talvez no sistema Senat, com os recursos na íntegra que são enviados, a quantidade de recursos que é enviada anualmente só pelos ógmos para treinamento é na ordem de 50 milhões de reais. Então, recursos para se fazer esses centros de treinamentos existem. A gente tem que pensar, e aí a FENOP tem um papel importante nisso, né, de liderar, de organizar junto ao Senat, não só a mudança do programa de treinamento, que vai ter que ser discutida e organizada, mas também criação de centros de treinamentos regionais. Claro, nós temos um país que a gente não vai pegar uma pessoa, talvez, do Nordeste e trazer para São Paulo, ou do Rio Grande do Sul para trazer para São Paulo. Mas por que não ter um centro de treinamento em Santa Catarina ou no Paraná, um em São Paulo, um na Bahia, um em Itaqui, ou Recife, enfim, ou no Pará, de forma que a gente pegue os portos mais próximos e possa levar e qualificar ainda mais as pessoas e os trabalhadores. Acho que esse é um dos pontos que nós precisamos. Então, nós precisamos avançar não só na troca do recurso para outra entidade, mas no bom uso deste recurso para garantir que a qualificação aconteça. E o caminho é a modernização dos programas de treinamentos, mas também se pensar na questão de ter realmente centros de excelência. Existem modelos, eu citei um, mas existem outros pelo mundo afora, que já garantem isso. E por que não no Brasil? Então, acho que esse é um dos pontos que eu queria deixar para os colegas também para debaterem. Questão de oxigenação do sistema. Nós temos, obviamente, uma massa crítica de trabalhadores que têm idade hoje elevada. Em Santos, que tem
6 mil trabalhadores inscritos no OGMO, mais de 30% têm mais de 60 anos. Pessoas que já trabalharam muitos anos estão aí. O SOPESP, junto com o OGMO, já começou um processo de renovação, né, Miro? Nós mesmos vamos ter entrada agora, no próximo mês, de 300 novos trabalhadores da categoria de capatazia do Sintraporte, representado aqui pelo Miro. Já entraram outros mais de 600, então vamos totalizar aproximadamente 1.000 novos trabalhadores nesse processo. Mas não é só uma oxigenação, nós precisamos pensar, e o PL vai nessa linha, então isso é muito importante, de como que a gente faz também uma saída digna para o trabalhador que está aí no sistema hoje, né? O PL ele traz, dentro das negociações que foram feitas pela FENOP e pelas federações, a possibilidade de um programa de incentivo ao desligamento voluntário, que eu acho que é extremamente relevante. Mas ele também trata da questão de uma idade limite, porque hoje a pessoa só sai do sistema por interesse próprio ou, infelizmente, como a gente fala, pelo cancelamento do CPF, né, que é a pior maneira. Então, ter uma saída com uma data limite, né, é extremamente relevante. Mas o terceiro ponto que eu acho que é muito importante, Miro, é que a gente tenha também, e isso está lá, né, essa discussão, mas ela é muito importante. O maior desafio dos OGMOs hoje é garantir que a nossa mão de obra tenha interesse, na sua totalidade, em prestar um bom serviço. Nós podemos qualificar o trabalhador, mas a qualificação, a questão anímica do trabalhador portuário, nem sempre a gente consegue mudar. Eu sempre coloco muito para todos que a ampla maioria dos trabalhadores portuários são excelentes trabalhadores, dedicados e comprometidos. Mas em todos os locais você tem pessoas que às vezes não têm este perfil. E a gente precisaria ter condições mais claras e mais fáceis, não fácil no sentido, obviamente, o amplo direito à defesa, etc., etc., mas condições de que, quando um trabalhador, feito todo o rito, ele não tem interesse em prestar um bom serviço, ele tem que sair do sistema. Isso acontece em qualquer sistema, em qualquer empresa, em qualquer entidade, em qualquer local, né? Isso é outro ponto que tem que ser interessado, que precisa ser tratado para que a gente possa evoluir. É um desafio hoje quando um trabalhador portuário ou um operador sofre com um trabalhador e o trabalhador olha para ele e fala: mas amanhã eu estou aqui de volta, e o operador não tem o que fazer. Então, a saída do sistema, seja pelo PIDV, que é muito importante aqui para fazer uma saída honrosa para os trabalhadores, seja por uma limitação de data, né, de saída, mas também a possibilidade de saída das pessoas que não cumprirem as normas, não se interessarem pelo trabalho adequadamente, ela é bastante relevante. E a questão da mitigação à judicialização. Nós temos, em Santos, hoje, 2.000 processos aproximadamente ativos. A norma e a lei, ela tende, e a gente espera, que ela venha com mais clareza, né? Porque alguns dos problemas que acabam acontecendo é que existem muitos pontos que deixam discussão na norma atual. E, conforme isso existe, deixa brecha para ser discutido, né? Afora a questão de INRs, etc., as questões legais e outras leis complementares que possam vir. Então, eu acho que a questão também de quanto essa lei vai poder nos ajudar a ter mais clareza na capacidade do OGMO, trazer capacidade e transparência de forma que o OGMO possa fazer o seu trabalho como gestor, criando um ambiente produtivo, que respeite o trabalhador, mas que possa atender o operador portuário da forma com que ele merece e precisa, também eu acho que é extremamente relevante. Então, eu queria deixar esses 3 temas aqui para os colegas e, obviamente, eles tragam tantos quantos mais acho importante, João. Obrigado, Evandro, por sua sempre contundente colaboração. Mas eu já estava ficando chateado com você. Você foi citando o lugar de centro de treinamento. Cadê Recife? Você no final... Recife. Só porque olhou para mim, né? Recife. Não. Mas dentro do que a gente se propõe, o Evandro tocou num dos pontos que eu ia provocar aos demais membros dessa mesa, que foi a questão da formação. E nós estamos passando por uma experiência em Pernambuco. Eu estou olhando aqui para o Roberto Miranda,
que a gente, olhando para a ementa de formação desses novos trabalhadores e olhando não pelo retrovisor, mas para frente, Beto fez uma proposição: João, vamos dar uma revisada nessa ementa. Ok, sentamos lá um dia inteiro, vai para cá, vem para lá. Ele entusiasmou tanto que ele nem dormia. Ele ficava montando toda a ementa nova, com imagens, figuras. Ficou um material extraordinário. Aí eu ouço de um antigo colaborador que diz assim: isso é nível muito alto para trabalhador. Eu sou amigo, o que eu quero é esse nível aqui, né? Nós estamos buscando não só atender a este momento, nós estamos pensando para frente. Esse trabalhador vai ter que lidar com automação, vai ter que lidar com a realidade nova nos portos brasileiros, que já está aí premente no mundo. Então, isso você traz muito bem na sua colocação, mas eu trago também um segundo ponto que eu queria provocar os demais, que é a questão da competitividade. Se nós, através desse trabalho que está sendo feito via FENOP, através do Dr. Mendel, não nos ativermos às mudanças da tributação brasileira, nós nos tornaremos mais caros. Então, essa preocupação nós já temos e estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu queria provocar para os senhores também, e para a senhora, a minha amiga Xana, sobre esse tema. E aí a gente vai prolongando mais. Xana, por gentileza. Alô? Só antes da Xana começar, o Aquino voltou. Aquino, já falei aqui da régua alta, cada vez a gente está mais comprometido. Está ficando difícil, viu? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Não posso iniciar aqui minha fala sem olhar o presidente, a Cris aqui, e parabenizar esse evento, que eu acho que é o maior evento aí do setor portuário. E a gente que está há algum tempo aqui, né, a gente percebe realmente o quanto está elevando o nível das discussões. Não é só mais uma troca de experiências, né? A gente realmente constrói em conjunto uma solução aí, para os portos. Então, parabéns, presidente Sérgio, Cris, toda a sua equipe. Quero aqui cumprimentar meus queridos colegas de painel. Alguns, quem me ouviu já falar no passado, já falou, né? A gente daqui a pouco vai pedir música no Fantástico, presidente. Então, João, Evandro aqui, já ladeamos alguns painéis juntos. Meu colega aqui, Wagner, também, né, um excelente gestor lá do Espírito Santo. Tenho o prazer de conhecer o Miro aqui, né, de Santos, prazer. Espero que a gente tenha mais painéis juntos, né? E, João, vamos lá, né? A gente pontuou várias questões aqui, vou ver se eu consigo falar um pouquinho de cada uma. E a gente conversou um pouquinho do que a gente também poderia trazer aqui de reflexão, olhando, talvez, para a questão da competitividade da mão de obra avulsa, que fosse também, além do que o Evandro colocou, treinamento, capacitação, é importantíssimo. Não tem como a gente falar em competitividade da mão de obra se a gente não investir nisso. E hoje, eu acredito que o PL traz uma possibilidade de ampliação no acesso a esses recursos. Questão tecnológica, né? A gente aí envolve também a questão do simulador, envolve a questão do treinamento. Mas, igualmente, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre também a questão da cultura. Eu fiquei, né, assistindo as palestras desde ontem e fiquei me perguntando, né, a gente já estou há algum tempo aqui nesse setor, né, 20 anos, e durante 20 anos, Wagner, você vai lembrar bastante disso, a gente discutiu muitos problemas da mão de obra avulsa. Então, a gente discutia todos os problemas relacionados à mão de obra. Questão de equipe superdimensionada, a questão da exclusividade, a própria questão de inclusão de trabalhadores no sistema, o quanto isso foi discutido, porque era um tabu, né? Tanto para a questão laboral, que não queria dividir aí as vagas de trabalho, como também para a questão patronal. A gente conseguiu superar isso. A gente tem vários portos aí, incluindo novos trabalhadores no sistema, buscando uma renovação, uma oxigenação do quadro de trabalhadores.
Mas o que eu fiquei pensando é justamente isso, né? A gente passou muito tempo discutindo os problemas relacionados à mão de obra avulsa e muito pouco tempo discutindo como a gente desenvolver esse ativo que, ao meu ver, é estratégico quando a gente fala em competitividade da mão de obra. Porque tecnologia é importante, treinamento e capacitação é importante, mas se você não tiver trabalhadores comprometidos com o sistema, você não vai ter uma competitividade da mão de obra. E aí como, né? Como você traz, como o Evandro colocou aqui, esse engajamento dos trabalhadores, né? E eu vejo uma questão, eu sempre falo, quem já me ouviu falar, até me acha repetitiva, né? Eu sempre coloco que o setor portuário tem o melhor modelo de mão de obra. Todos os demais setores da economia buscam um modelo de mão de obra semelhante ao que a gente tem através do trabalho intermitente. A gente tem esse ativo importante aqui e a gente precisa reconhecer, porque é como uma empresa comum, Evandro. Você só dá o melhor de si se você se sente reconhecido e valorizado. Então, eu trago essa questão. Eu acho que a gente, para trazer o comprometimento dessa mão de obra, a gente precisa construir, e a gente vem fazendo isso muito bem nos últimos anos, um ambiente de confiança entre as partes. Aqui eu não estou romantizando, né? É lógico que a gente sempre vai ter os nossos conflitos, né, Miro? Mas acredito que todo mundo queira chegar no mesmo lugar. Então, a gente consegue, a FENOP, aí, com as federações, tem dado um exemplo disso, né? Que é a capacidade do diálogo. Então, a gente construir um ambiente de confiança para que a gente tenha uma mão de obra reconhecida e valorizada e comprometida com o sistema. E aí eu trago um pouquinho de alguns exemplos que a gente fez, porque a gente teve que desconstruir toda uma cultura em Paranaguá, e a gente internamente mudou essa mentalidade quando a gente passou, né, a trazer dentro do nosso planejamento estratégico. Começamos, né, Cris, com o programa do TPA Essencial. É um programa que a gente já tem há 3 anos, e foi um programa que começou muito desacreditado, Miro, porque esse programa ele visa reconhecer, né, aquela equipe de trabalho, aquele terno mais produtivo no mês, no entanto, pautado em todos os critérios de segurança e qualidade. E o prêmio que a gente podia dar à época era um vale-mercado de R$100. Aí, muita gente falou assim, eles vão jogar o prêmio na cara de vocês. E o que a gente percebeu, Wagner, ao longo do tempo? É que o prêmio era o que menos importava para eles. A cerimônia de premiação, dele poder receber um certificado, levar os seus familiares, eles presenciarem aquele reconhecimento, aquela valorização, para eles era muito mais importante. Então, a gente estabeleceu essa cultura. E um braço, hoje, a gente já colocou dentro da revisão do nosso planejamento estratégico, Evandro, e você tocou nesse ponto, a avaliação de desempenho individual desses trabalhadores, para que a gente possa, de fato, manter no sistema aqueles trabalhadores que são comprometidos com o sistema. Hoje, a gente sabe que a lei engessa a saída desse pessoal do sistema, mas a gente construindo, né, junto com os sindicatos, uma avaliação com um nível mínimo de performance, em que você avalia esse trabalhador e aquele que não atingir esse nível de performance, ele vai responder um processo na comissão paritária, e aqui, lógico, nós precisamos ter uma comissão paritária efetiva, eficiente, mas como que a gente vai ter essa comissão paritária efetiva e eficiente? Construindo um ambiente de confiança. Construindo um ambiente de confiança em que todos entendem que o resultado final tem que ser um porto produtivo, um porto pujante. Então, em Paranaguá, a gente conseguiu, né, estabelecer, temos uma comissão paritária efetiva, aí, com mais de 17% de cancelamento, e estamos iniciando esse processo de avaliação individual dos trabalhadores portuários avulsos. Eu sei que meu tempo está acabando, mas vou tentar responder ainda as perguntas. Vocês falaram que eu tinha que ser breve, né? Eles pegaram no meu pé antes de eu entrar. Mas eu queria até trazer o exemplo do Beto, porque a gente falou justamente isso, né? Isso é você trazer uma nova cultura, é você ir para a sala de aula e dar aula para o TPA.
né? É você mostrar para o TPA como ele precisa trabalhar hoje. Eu achei excelente você ter ido dar aula. Eu faço todas as integrações dos novos TPAs lá em Paranaguá. E é um trabalho que todo mundo tem que construir junto. Eu quero também trazer um exemplo. A Lígia, eu acho que está aqui da TCP. A gente teve recentemente um exemplo de como a gente constrói, em conjunto, bons resultados para o porto. Tivemos uma operação de veículos em Paranaguá, em que a gente se uniu com os sindicatos, com o operador portuário, que é a TCP, para a gente poder bater um recorde de movimentação no veículo. E a gente conseguiu. Foram 5.700 veículos movimentados em 21 horas, ou seja, 272 veículos por hora. E isso é construção de um trabalho conjunto entre OGMO, sindicatos e operadores portuários, em que a gente consegue atingir um resultado positivo. Você colocou a questão da reforma, né, João? Eu acho que é importantíssimo a gente ter esse movimento. Impactará, com certeza, substancialmente em todos os OGMOs, se a gente tiver o cenário que a gente viu o Mendel colocando aqui ontem, né? E a gente precisa, e aqui a FENOP já muito bem capitaneando essa questão, de um trabalho conjunto entre todos os OGMOs. Por quê? Porque, no final do dia, isso vai impactar, Miro, na mão de obra, se a gente acrescer tanto o custo do OGMO. Mas, enfim, estou aqui já com 28 segundos. Acho que a mensagem que eu queria dizer hoje e trazer aqui para a reflexão de todos é justamente isso, né? Para que a gente possa ter um porto competitivo, a gente precisa parar de enxergar a mão de obra como um problema e a gente precisa entender que ela é uma parte importante e estratégica para que a gente tenha um porto eficiente, que tenha um porto que se destaque. Obrigada. Xana fez um complemento aí importante a tudo que o Evandro colocou, e ela traz algo que a gente percebe claramente em todo o Brasil. A relação de confiança entre a classe patronal e a classe laboral, ela é evidente. A gente consegue... Nós temos em Pernambuco, por exemplo, que é a nossa base, tem 12 anos que a gente tem as convenções coletivas renovadas, sempre ao entorno de uma mesa, um debate franco, objetivo, transparente, sem nenhum arrodeio, como a gente costuma falar lá. E qualquer assunto que surja novo, a um levantar de mão, a gente está novamente ao entorno da mesa para debater tudo, qualquer assunto, não há restrição. Mas eu, voltando ao nosso tema, e eu olhando Gilberto Barreto lá no final, me lembrei de uma frase que ele usa que eu copio, pedindo licença aos direitos autorais, viu, Gilberto? Nós ouvimos ao longo de todos os painéis que aqui passaram a questão da segurança jurídica. Isso foi repetidamente falado aqui, e no painel em que o Ataíde participou, ele nos demonstrou um quadro ainda pior. Nós estamos numa situação pior do que no nosso último Conogmo Enaporte em relação à segurança. Porque surgem ideias novas no nosso judiciário e muda-se princípios, e o que não deveria ocorrer, mas, de fato, foi demonstrado que sim. E quando eu copio o Gilberto costuma dizer sempre que é um manicômio jurídico que a gente vive, né, Giba? E é um fato que nos preocupa muito, e aí eu também provoco, e gostaria de ouvir também a visão laboral que você traz, Miro, a esse painel, o equilíbrio que você traz a esse painel, a sua visão sobre esse cenário. Primeiro, o que foi apresentado aqui pelo Evandro, pela Xana, pelas provocações que fiz, provocações no bom sentido, né? E que você é muito bem-vindo sempre a esse ambiente, para esse debate franco, aberto, que a gente gosta muito. Por gentileza. Bom, primeiramente, boa tarde para todos e para todas. Queria cumprimentar, como todos, né, nosso presidente Sérgio Aquino, não estou vendo ele aí, mas
cumprimentar o presidente Sérgio Aquino. Opa, Cris, né? Cris é o coração da FENOP. Cumprimentar e agradecer também meu presidente da nossa federação da FNP, o Sérgio Gianeto, que nos colocou nessa missão aqui, né? Obrigado, presidente. As outras federações, os dirigentes aqui presentes também. E, Aquino, vou salvar o seu dia. Como eu vi ontem que você falou que não poderia mais citar o nome da sua esposa, então, em nome da sua esposa Márcia, eu cumprimento todas as mulheres. Bom, você vai distrair um pouquinho, né? Porque eu vou ter que discordar de algumas coisas, então te distrai um pouquinho. Evandro, né? Evandro sempre com a gente lá na... E a todos. Olha, eu escutei muito atento todas as palestras desde ontem, e quando a gente tem a oportunidade de estar numa discussão que ela é voltada ao público empresarial, como esse, e que a gente respeita muito, a gente não pode deixar de colocar algumas coisas, de falar algumas coisas. E ontem eu escutei aqui de alguns ministros que o PL 733 foi amplamente discutido e amplamente ouvido por todos. Eu lamento discordar, mas isso não é verdade. Não foi. E talvez, por isso, que muitas coisas ainda não estão resolvidas, porque já poderia estar. Então, isso não aconteceu. A parte do trabalhador, as federações, elas não tiveram a mesma oportunidade de ser ouvida e estarem nos locais aonde todo o outro público estava. Isso é fato, é real. E aí, sobrou depois, para as federações e para a FENOP, meu amigo Sérgio Aquino, que vem conduzindo isso conosco de uma forma que fique melhor possível, para nós resolvermos. Porque justamente começou errado. Porque se tivessem ouvido todas as partes desde o início, desde quando se constituiu esse comitê de juristas, com certeza as coisas teriam vindo diferentes e já estariam mais avançadas e diferentes. Isso é real. E eu sou um sindicalista, um dirigente de federação de muito diálogo, e que escuto bastante. Está aqui o Evandro, o Sérgio Aquino, que eu sempre cito ele porque eu negocio com o Sérgio Aquino há mais de 20 anos, e muita gente, eu era bem mais novinho, muita gente gosta ou não gosta, mas eu sempre deixo claro, eu já fiz acordo coletivo com aquele homem ali, no fio do bigode, sem precisar estar no papel. E por isso que eu respeito muito ele, porque ele cumpriu a parte dele como nós cumprimos a nossa. Isso é confiança. Isso é lealdade de discussão. E quando começa errado, a tendência a não se resolver é maior, Xana. É muito maior. E hoje, eu tenho 32 anos para 33 de Porto. O órgão lá em Santos, ele foi constituído e começou a atuar, na verdade, começou a atuação dele em 99, se eu não me engano. 7 ou 9, né? 95, isso. Você sabe por que hoje, e eu vejo que você tem um trabalho, eu não a conhecia, mas vejo que todos os elogios têm um trabalho de excelência lá, como o Evandro tem em Santos. Você sabe por que hoje o trabalhador portuário ele está envelhecido e talvez não esteja, com a experiência que ele tem de porto, qualificado à altura do tempo que ele tem de porto? Porque justamente começou errado também. Não houve a atenção e o investimento que deveria haver desde o início. Hoje nós seríamos uns trabalhadores envelhecidos, sim, porque o tempo é para todo mundo. Mas teríamos qualificação à altura até para ser o professor de todo esse pessoal novo que está chegando, ou que virá ainda. Então, a gente escutar às vezes,
e fazer discussões de uma forma que hoje esse trabalhador ele está ultrapassado, é ruim para nós. Isso nos machuca, porque a gente sabe que houve uma série de coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceu. O investimento nunca foi feito da maneira que tinha que ter sido feito nesses trabalhadores. E por que eu digo isso? Porque eu quero que todos vocês, os atores principais da parte empresarial, não cometam o mesmo erro com os novos que estão por vir. Invistam mais em segurança, invistam mais em qualificação, invistam mais nos ógmos. Porque a gente falou no decorrer de muitos anos, a gente culpou o ógmo. Essa é uma verdade. Nós, trabalhadores, e muitos, talvez de vocês, culparam os ógmos, que não qualificavam os trabalhadores contentes. Mas como vai qualificar se a maior parte dessa verba não está na mão do ógmo? O ógmo hoje, todos os ógmos de todo o país, onde tem porto, poderiam estar com o seu centro de treinamento, né, com os seus maquinários futuristas, enfim, a tecnologia ter chegado. Mas por que não estão? O dinheiro tem. Mas por que não investe onde tem que investir para atingir todos os trabalhadores? E é por isso, Xan, que há um tempo atrás nós éramos arredio no sentido de qualificação. Nós entendíamos que tinha que ser o trabalhador avulso mesmo e não poderia ser aquele trabalhador que é vinculado, que não tem ógmo e tal, justamente por causa disso. Porque hoje, olha o que aconteceu. Os novos estão vindo, né, atropelando, como a gente fala, e nós temos experiência, somos bons trabalhadores. O trabalhador avulso portuário do Brasil ele é um bom trabalhador. O mau trabalhador existe em todo lugar. Nas empresas de vocês, com certeza, tem um monte de mau trabalhador também. Agora, nós temos essa experiência, mas talvez não temos essa qualificação, porque o tempo e o setor, no seu todo, não investiu da maneira que tinha que investir na gente. E aí passa por tudo. Qualificação, questão psicológica, uma série de coisas. Que ao tempo, o trabalhador avulso passa. O ógmo fez muito bem isso lá em Santos. A gente, quando não existia ógmo, enfim, a gente não tinha nenhum trabalho psicológico para os trabalhadores, porque o trabalhador avulso é o seguinte, se tem trabalho, trabalha, se não tem, acabou. Ele é um sobrevivente com o tempo. E essa não qualificação dele, se não investimento no seu treinamento, na sua vida social, vamos dizer assim, reflete hoje. Reflete hoje. E aí, isso é uma análise para todos que são do setor. Aí não tem empresa, não tem parte patronal, laboral, ou, enfim, instituições voltadas ao porto. Isso é uma questão de todos, que é o ser humano, que são as pessoas. Como é que os empresários querem um trabalhador qualificado, bom psicologicamente, que vista a camisa da empresa, se não há um investimento na qualidade de vida dele? Se não há investimento no aperfeiçoamento dele, para ele ter a expectativa de jovem, envelhecer e crescer dentro da empresa, dentro do porto, e poder ser um trabalhador de excelência, como eu ouvi falar todos esses dias aqui. Então, pessoal, assim meu tempo está acabando. O tempo, Xana, e os atores envolvidos nos últimos 30 anos falharam. Todos nós falhamos. Então não é justo agora a gente culpar um lado só, ou a gente não tentar de uma forma que vá consertar pelo seu todo. O PL tem problemas, pessoal. Não é isso que foi falado aqui os últimos 2 dias, não. Tem problemas, tem discussões, tem dificuldades de entendimentos, e eu espero que nós consigamos, com a nossa experiência, com a experiência de todos, fazer um PL que não só dê segurança jurídica, como eu ouvi falar muito aqui, mas dê segurança para o trabalhador que está no final de sua trajetória, poder cumprir ela e aposentar com dignidade, e que os novos que venham, homens e mulheres, não sejam penalizados como a nossa geração foi, de pouco investimento no ser humano, na qualificação, para hoje ele poder ser um trabalhador de excelência, como todos querem aqui. Muito obrigado.
Muito bom, Miro, o contraponto que você colocou. E você traz nas suas colocações também algo que foi falado aqui, é da confiança. Como eu dizia, lá em Pernambuco, a questão do fio de bigode já acontece há muito tempo. Tem uma relação muito franca, muito objetiva. Se é, se não é, não é. E não podendo, como é que a gente faz? Isso aí a gente tem bem desenvolvido. Quando você fala da falha, a falha é absorvida por todos. No nosso meio, por exemplo, eu acho que houve uma negligência muito grande com relação aos órgãos. Não, a gente criou, mas isso aí, por ele só, vai se resolver. Não é assim que a coisa acontece. Quando tomou-se pé dessa situação, já havia, de fato, um comprometimento muito grande do sistema. Então, profissionalizou-se esses órgãos de forma a dar gestão, e aí temos exemplos claros aqui nessa mesa, de modelo de gestão com sucesso, onde se saneou os órgãos, onde se mudou cultura. A Xana traz um exemplo desse programa, que é um sucesso, dentre outros, que são feitos por ela, por Dani, que não sei se está aqui presente na Bahia, também tem alguns programas de sucesso. Ela foi premiada, inclusive, um prêmio internacional, foi ao Chile receber pelo trabalho dela desenvolvido na Bahia. Então, há uma mudança de cultura, uma mudança de espírito muito grande também. A falha aconteceu? Isso aí é indiscutível. Mas o objetivo hoje, a gente vê junto, temos trabalhado muito, e o Sérgio Aquino é um herói nesse sentido, junto à classe trabalhadora. Debatendo, buscando opinião, trazendo novos meios para a gente poder fortificar essa relação. E o resultado disso é muito bom. Na minha visão, ela é completamente diferente, como eu vivenciei há 30 anos atrás, sentado em torno de uma mesa para discutir uma convenção coletiva, documento ser forjado na hora. Assim, você tira, pá, bota outro no lugar. Não havia ambiente para negociação. Hoje, não. Hoje eu tenho testemunhos aqui presentes, o Beto, que está aqui na minha frente, a gente senta a uma mesa, exaure o problema e chega a um denominador comum. De uma forma ou de outra vai chegar, a gente vai ficar debatendo aqui até a consequência final. E vejo isso também, nós temos exemplos muito bons em Vitória, com o Wagner, que vai falar agora, também na relação capital-trabalho, nessa evolução da relação capital-trabalho. Mas temos muito mais, o PL é muito mais amplo do que isso, né? Tem alguns casos que são esquecidos. Eu estava vendo essa semana, um cara me perguntando assim, João, como é que é o CAP? Eu olhei para ele assim e disse, bicho, eu estou tão absurdo na questão capital-trabalho que eu confesso que não sou a melhor pessoa para você perguntar sobre isso. Então, tem muita coisa envolvida, a questão dos arrendamentos, o prazo para 70 anos, tudo isso está sendo debatido em paralelo, mas o que chama a atenção, o que está notório ao público, é o capítulo da relação capital-trabalho. Então, Wagner, você com a sua ampla vivência nesse meio, você pode também trazer a sua visão, principalmente no que a gente tanto tratou aqui, dessa relação, visando a competitividade, visando a melhoria de todo o sistema. Fique à vontade, amigo. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse painel, agradecer especialmente ao Dr. Sérgio, à Cris, pelo convite, e saudar aqui meus colegas aqui de painel. Eu trouxe aqui um rascunho, mas eu vou ter que mudar tudo aqui, porque trouxeram também a carga dos 30 anos de Ógimo, né, que trabalhar no Ógimo desde a fundação traz um histórico e que acaba coincidindo muito com tudo que foi falado aqui, da meia-culpa, da condição da confiança que foi construída aí ao longo dos anos e o desafio de ter o melhor trabalhador, o trabalhador mais competitivo possível e essa transformação necessária. Assim, mas os ógmos, acho que como um todo, tem uma grande dificuldade, a maioria deles tem grande dificuldade financeira hoje, né, porque por conta do desdobramento dos processos judiciais, que é causado aí pela insegurança jurídica, né, que eu falo o termo aí inverso. Essa insegurança jurídica onera
os ógmos para sua própria propriedade de executar suas tarefas, né? E, por outro lado, também temos a dificuldade com o recurso da Marinha, que hoje não retorna para preparar os trabalhadores. Então, o desafio é grande, e o grande impacto também que vem do judiciário é essa condição de confundir, muitas vezes, o avulso com o seletista em todas as nuances. Essa questão da confiança, a gente tem uma condição até de benefício, que, historicamente, a gente já teve pactos de convenção, desde 97 já tinham condições pactuadas. Isso talvez até pela necessidade de estar formalizando algumas coisas, muito se colocou dentro da convenção, que hoje também isso engessa um pouco o ógmo para cumprir seu papel de gestor. Muitas coisas estão presas na convenção que trazem certa limitação dos ógmos. Lá no Espírito Santo, com toda a limitação, com toda a condição financeira hoje que o ógmo se encontra por conta dos processos judiciais, a gente teve uma trajetória que, desde 97, a gente falou um pouco, ontem foi comentado da escalação, por exemplo, que é um avanço para você ter a escalação de forma eletrônica, a meu ver. Desde 97, a gente vem construindo escalação eletrônica. Mas nada foi fácil, a gente tem a ótima relação, a relação de confiança, mas, para ter uma ideia, de 97 até 2004, o 2004 foi o marco da efetiva escalação eletrônica. Até lá houve grande debate, grandes construções até lá. Mas, então, a partir de 2004, com essa evolução da escala, a gente conseguiu passar a executar ações mais vocacionadas, direcionadas para os trabalhadores, né, até que, em 2014, nós concluímos lá em Vitória uma política de treinamento e capacitação dos trabalhadores. Isso foi um marco muito importante para preparar esse trabalhador para estar moderno, para estar atualizado, né? Então, com esse preparo do trabalhador, a gente conseguiu evoluir no nível de entender melhor qual que era a expectativa para essa formação e trazer os trabalhadores mesmo como parceiros dentro dos nossos treinamentos. Hoje, a maioria dos treinamentos, mesmo que seja intermediado por empresas, quem participa da formação são os próprios avulsos. A gente tem grande parceria com o sindicato na condição da formação. Então, a gente tem um treinamento hoje que é de grande êxito, a meu ver, que é o treinamento da NR29, que eu gostaria até de expor aqui, que é um treinamento que, dentro dele, a gente consegue tornar ele vivo, que a gente traz cadenciamento das operações, percepção de risco. Com isso, assim, hoje nós temos o desafio da NR1, a gente vai sempre atualizando esse material. Ele tem sempre contribuição dos operadores portuários. Isso, a meu ver, é um treinamento, um ciclo que todos os trabalhadores passam, em média a cada 2 anos, e isso acho que torna o trabalhador muito competitivo no Estado, porque nós precisamos estar sempre atentos a essa formação, porque nós temos 2 grandes TUPs que demandam essa mão de obra do ógmo. Mas, assim, a meu ver, eu não vou nem me ater aqui ao rascunho que eu trouxe, porque eu acho que o tema aqui se voltou para esse debate, mas eu queria também falar da condição do ingresso de trabalhadores, que é onde começa toda essa condição de formação para a preparação desse trabalhador. Nós estamos lá hoje, estou com um desafio hoje, que já foi conversado com a assessoria jurídica, já tem uma tratativa dentro do Conselho de Administração,
que é tentar fazer um processo de seleção diferente do similar do concurso público, né? Que tem trazido trabalhadores que não são vocacionados para o meio. Que acho que começa aí a grande dificuldade hoje, né? Você tem os mais antigos, como eu lá, que eu estou há 30 anos, que a gente vem preparando eles de uma forma mais direcionada, né? Mas você tem os novos que não estão vocacionados, que não estão prontos para, não estão motivados a serem trabalhadores portuários avulsos exemplares, né? Então, a gente tem um grande desafio agora lá, e estamos conversando também com o Ministério Público, para tentar fazer algo diferente, fazer uma seleção por meio de currículos. Então, estou trabalhando agora com uma empresa especializada para tentar modelar uma forma que não seja subjetiva da análise desses currículos e tentar trazer esse modelo que nós, como fazendo essa experiência, pode ser uma porta de entrada aí diferente para o modelo de ingresso. Mas, aí, então, já para finalizar, eu creio que a gente tem uma grande oportunidade que, quando foi lançado o PL 733, ele veio como meio que de uma forma que assustou, não agradou a todo mundo, e essa condição aí do acordo das federações, creio que desse acordo podem ser tirados bons frutos para fortalecer, né, a condição da gestão do ógimo, da melhor prática para treinamento, a liberdade do ógimo para gerir efetivamente a mão de obra, né, passando ainda pela condição também do desligamento do trabalhador em seu tempo correto, né, que isso já vem sendo tratado aí com a possibilidade da indenização. No mais, era isso, eu tinha para falar, para contribuir, e continuo aqui à disposição. Interessante, Wagner, que você traz o modelo de seleção por currículo. Isso quebra o modelo que a gente está utilizando hoje para trazer novos trabalhadores ao sistema, né? A gente tem feito sempre com a mesma empresa, graças a essa relação propiciada pela FENOP, a gente interage, e a mesma empresa que fez Santos, fez Espírito Santo, fez Pernambuco, fez Rio de Janeiro, fez Paranaguá, fez Santarém, ou seja, a gente tem procedimentos hoje padrão. E essa sua proposição é muito interessante, que derivado desse padrão a gente também tem as consequências, né? As questões, as contestações que estão... Agora mesmo a gente vai ter uma reunião lá em Pernambuco, por a questão de aceitar um PCD, que o problema dele é auditivo, você imagine. O cara não ouve nada. E você colocar um cidadão desse para trabalhar embaixo de um guindaste ou até dentro do navio onde a carga está sendo movimentada, ele sem escutar, a gente está dando uma sentença de morte a esse cidadão. Está contestando o Ministério Público e o auditor não aceita, não arrume um jeito. Que jeito? Bota ele numa função administrativa. Aonde não existe função administrativa. É operacional. E o risco dele comprometer a vida dele e de outros é muito grande. Até o nosso método de trabalho usou a expressão: não vou assinar uma sentença de morte. Então, isso ainda vai render. Vai ter ainda consequências jurídicas. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para o Wagner. Eu achei muito inusitada essa questão, como você falou aqui, dessa seleção de trabalhadores avulsos através de currículo e não através da forma como a gente sempre fez. E eu queria saber qual foi a visão e como é que o Ministério Público se portou referente a essa questão, como foi a orientação referente a isso. Então, é desafiador, é um desafio. Nós estamos fazendo ainda o convencimento. Nós temos 2 procuradores que estão tendenciosos a apoiar, tendo uma visão...
Por que estamos buscando isso? Levamos o histórico do turnover altíssimo desses trabalhadores, né, que entraram. Nós estamos já na terceira seleção pública no Espírito Santo. Tivemos umas em 2005. Com cada uma delas, estão tentando aprender alguma coisa e, às vezes, até dando tiro no pé e algumas medidas que foram tomadas. Você tem ideia, na última agora, no TAF, nós colocamos ele como classificatório e eliminatório. O classificatório, isso até com olhar para a condição de poder fazer uma seleção de trabalhadores mais aptos, né, para o trabalho, nós acabamos trazendo militares do Corpo de Bombeiro que estavam preparados e se destacaram no TAF. Então, nós levamos essa condição toda, que nós temos um altíssimo nível de atestados médicos, que a gente, inclusive, faz troca com a polícia, com outras empresas, sobre a entrega de atestados de um lado e do outro, né? A gente faz a troca questionando se, no dia do atestado do Ogman, ele estava de escala no bombeiro. Tem levado isso à corregedoria, tive reunião com o corregedor, mas não estamos tendo êxito. Então, isso sensibilizou o Ministério Público. Todas essas ações de troca, né, com as instituições e demonstrando também a falta, que nós temos um sistema compulsório lá no Estado, que muitos órgãos já têm. O embarque compulsório, esse trabalhador, quando ele está na escala dele no outro emprego, ele entra na escala e deixa de comparecer no trabalho. Então, isso compromete a operação. Nós levamos dados de equipe que deixou de trabalhar porque os trabalhadores deixaram de comparecer. Foram escalados compulsoriamente, entregaram um atestado médico, que não pode ser, na comissão paritária, não pode ser punido à risca, que nós temos um TAC por não aceitar o atestado pós-engajamento compulsório, né? Então, nós estamos sensibilizando nesse sentido, de que ele tem outro emprego, e aí entra até a discussão da jornada dupla que esse trabalhador tem, né? Que aí a gente vai entrando em outros meandros, né? Que ele tem a jornada dupla do outro emprego e o bico de luxo dele é o porto, né? Que é a nomenclatura que é dada, inclusive, por alguns lá no Espírito Santo, né? Quer falar? Então, esse o desafio é esse, é tentar sensibilizar para trazer um formato novo. Não sei se vamos conseguir, mas estamos tentando isso. Talvez, aí um modo muito particular de ver. Estamos colocando lá dentro do trabalho com a consultoria essa condição de não ser subjetivo, ter critérios objetivos lá para classificar o currículo. Mas, assim, e por outro lado, a gente tem os trabalhadores portuários, a gente tem as empresas que conseguem ter que é uma característica muito diferente de Ogman, né? Uhum. As empresas portuárias, elas têm um banco de currículo. Em algum momento, talvez isso possa ser um cruzamento, a meu ver. Wagner, mas ainda não é a realidade. Deixa eu te pedir desculpa, porque a Cris está me fuzilando ali. Ela quase que joga uma pedra ainda há pouco. Perdão, nosso o assunto tempo empolga. Nosso tempo estourou. O Mário estava pedindo a palavra. Esse assunto levantado aí é muito interessante e a pergunta dela foi muito procedente. Mas, veja bem, nós temos hoje o tema 1046 do Supremo, que permite que o negociado se sobreponha ao legislado. Então, hoje, os sindicatos podem fazer um acordo com o Sindicato de Operador Portuário e disciplinar isso que você colocou. Não precisa ter tanta preocupação com o Ministério Público mais. É isso que eu queria dizer. Inclusive, tem um parecer do Ministério do Trabalho que leva também a se negociar nesse sentido, um parecer até antigo. Então, eu acho que isso aí é possível mesmo. Não tem problema nenhum. Obrigado. Senhores, devido ao tempo, eu queria agradecer muito ao franco debate, a qualidade dessa conversa aqui.